Aqui estamos, mestre, mais uma vez, a nossa querida CEIP, a nossa Casa Espírita Ilha de Paquetá, que tanto bem tem nos feito, nos dá paz, tranquilidade, onde nós aprendemos, mestre, o amor, o carinho, o respeito ao próximo. Nós agradecemos por essa oportunidade, porque é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade que nos é concedida para nós evoluirmos um pouco mais. A cada passo que nós damos nesse nosso esforço para nos melhorarmos, é importante o estudo. E essa casa, ela nos permite estudar, conhecer um pouco mais a doutrina maravilhosa que Jesus nos legou e que nos ensina o caminho que devemos percorrer para atingirmos a felicidade para a qual Deus nos criou. Nós agradecemos muito, mestre, e pedimos para que a nossa reunião transcorra na sua santa paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Deixa eu ver se aqui fica bem. Vamos ver então o nosso estudo de hoje. Como a gente estava falando, é de fundamental importância nós procurarmos estudar. A partir do momento em que mesmo que nós pratiquemos, que nós procuremos seguir as leis divinas, mas se nós não tivermos estudo para embasar as nossas atitudes, provavelmente nós não iremos conseguir grandes adiantamentos. O que acontece é que é necessário o conhecimento do porquê que nós devemos cumprir os ensinamentos de Jesus. Acontece que existem muitas pessoas que até mesmo procuram agir corretamente, ser solidário, mas não tem um embasamento para isso. São pessoas que ouviram falar que se nós formos bonzinhos, quando a gente morrer a gente vai para o céu. Então essas pessoas acham que devem agir daquela forma, mas não tem um embasamento teórico que sustente aquela atitude prática que ela está tomando. O que ocorre é que quando isso acontece, aquela pessoa que não tem esse embasamento, que procurou agir direito, mas quando os problemas surgem, e os problemas têm que surgir, porque dependendo do problema é que nós conseguimos evoluir. Deus coloca os problemas no nosso caminho para que, enfrentando-os, a gente consiga a nossa evolução. A gente aprende, a gente adquire vivência. Então é necessário que os problemas surjam. E essa pessoa que não tem um embasamento teórico, não tem um estudo, quando surgem os problemas da vida, ela pensa, caramba, procurei me esforçar e não adiantou nada. Estou sofrendo, tem uma série de problemas, eles não são resolvidos, Deus não me ajuda. E a pessoa abandona aquele caminho que ela estava seguindo e que era o caminho correto. Mas ela não tem embasamento. Então é preciso que nós percebamos que o estudo é de fundamental importância. É através do estudo que nós vamos ter a firmeza na nossa fé. A fé da doutrina espírita é uma fé raciocinada. É baseada no raciocínio. É baseada no conhecimento. E nós temos a obrigação de tentar adquirir esse conhecimento. E é justamente isso que nós fazemos aqui. Quando nós nos reunimos, como todos os sábados, nós estamos procurando estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. E hoje, nós vamos falar um pouco, nós vamos estudar, nós vamos meditar a respeito de quem é a nossa família. Quem é a nossa família? Esse é o assunto do nosso estudo de hoje. Muito bem. Uma das coisas que nós devemos saber é que a família é a nossa primeira missão. A missão mais importante que nós temos
quando nós reencarnamos, é com a nossa família. E quando a gente fala em missão, a gente lembra da palavra missionário. Aí eu penso, caramba, se eu tenho uma missão, será que eu sou um missionário? Todos nós, quando reencarnamos, temos uma missão. Mas nenhum de nós é um grande missionário. Nenhum de nós é um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Mahatma Gandhi. Nenhum de nós é isso. Mas todos nós, quando nós vamos reencarnar, nós temos uma missão. E com certeza, a principal responsabilidade que nós temos é com relação à nossa família. E quando a gente fala de nossa família, a gente está falando daquelas pessoas que nós já conhecemos. Quem é a nossa família? A minha família tem minha mãe, meu pai, meus irmãos, tenho primos, tenho tios, filhos. Essas pessoas constituem aquela nossa família, que são a nossa família carnal, a nossa família de sangue. E todos nós conhecemos, nós sabemos da existência dessa família e nós sabemos da importância dela. Mas, se nós formos pensar direitinho, não é apenas essa família que nós temos. Vamos procurar raciocinar um pouco mais. Desde que Deus me criou, desde que eu recebi a oportunidade de reencarnar como ser humano pelas primeiras vezes, as primeiras reencarnações, no mundo primitivo, aqui no nosso planeta Terra, na época do Homem das Cavernas, era a época em que nós estávamos começando a ter as primeiras reencarnações como ser humano. Nos foi dado o livre-arbítrio e nós não sabíamos direito como mexer com ele. E através das várias reencarnações, nós gradativamente nós fomos aprendendo. Todos nós, a gente tem de reconhecer, nós já evoluímos bastante. Desde que nós tivemos a nossa primeira reencarnação como ser humano, nós já evoluímos bastante. Mas se a gente for olhar para frente, nós vamos ver que ainda falta muito. O que falta para nós evoluirmos é muito maior do que aquilo que nós já evoluímos. Mas muito bem, a partir do momento em que eu sei que eu reencarno como ser humano desde as primeiras reencarnações, quando eu era um ser mais primitivo, eu posso afirmar que todos nós já tivemos centenas de reencarnações. Todos nós já tivemos centenas de reencarnações. Ora, vamos raciocinar um pouco mais. Se eu já tive centenas de reencarnações, então eu posso dizer com certeza que eu já tive milhares de relacionamentos familiares. A cada reencarnação eu tive um pai e uma mãe, com certeza. Posso ter tido irmãos, tios, avós, netos. Então, com certeza, em termos de relacionamento familiar, eu já tive mais de milhares. Alguns desses relacionamentos não foram tão bons. Devido às minhas imperfeições, eu conquistei algumas inimizadas. Com algumas pessoas, eu não consegui me relacionar bem. Isso é fato. A gente sabe que isso deve ter acontecido. Basta nós pensarmos na probabilidade. Mas também a gente pode ter certeza de que com várias pessoas das minhas famílias anteriores, famílias carnais anteriores, com várias pessoas, eu consegui me relacionar bem. Pessoas com quem eu tive afinidade. E que com a aproximação, o amor entre nós foi se desenvolvendo. Gradativamente, nós fomos tendo aquela oportunidade de nos conhecer melhor. A gente ter prazer em estar juntos. A gente tem a mesma escala de valores, tem os mesmos interesses. Gostamos de fazer as coisas juntos. Essas pessoas constituem a nossa família espiritual. Então a gente pode afirmar que todos nós, seres humanos, nós temos a nossa família carnal, mas nós temos também a nossa família espiritual. A nossa família espiritual é aquela família que já reencarnamos algumas vezes juntos, desenvolvemos o amor, desenvolvemos a solidariedade, o perdão, o companheirismo, a vontade de estar junto. Existe afinidade firme entre nós. Essa é a nossa família espiritual. E nós vamos ver que todos nós temos uma família carnal e uma família espiritual.
Basta a gente raciocinar um pouquinho e que nós vamos ver que isso é a pura verdade, é a pura expressão da verdade. Não tem como. Ora, algumas pessoas que conhecem a doutrina espírita muito superficialmente acreditam que esse conceito da reencarnação destrói a nossa família carnal. E isso é uma dúvida que é recorrente. E Allan Kardec, procurando sanar essa dúvida, ele interroga a espiritualidade superior a esse respeito. Ele procura saber o que qual é a orientação que a espiritualidade nos dá. E para isso, Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a questão número 205. Allan Kardec pergunta o seguinte: a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. E a espiritualidade responde: ela os distende, não os destrói. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Então a gente começa a perceber que é importante sim, e que a nossa família espiritual é a mais importante de todas. Ora, quando a gente fala de família, a gente tem que saber que a nossa família é a nossa primeira missão. É a nossa primeira missão por quê? Porque a família, para nós, ela é uma escola, ela é uma oficina, ela é um hospital. Da mesma forma como o planeta Terra em que nós vivemos também é uma escola, é uma oficina e é um hospital. Por que o nosso planeta Terra é uma escola? Porque é aqui que nós reencarnamos para aprender. Deus nos criou para nós sermos felizes. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. E todas as vezes que eu sou escalado para conduzir um estudo como agora, eu sempre faço essa afirmação. Eu faço questão de lembrar. Deus nos criou para nós sermos felizes. Se nós entendermos isso, metade do conhecimento espiritual a gente já sabe. Deus nos criou para nós sermos felizes. Então nós temos de conquistar essa felicidade. E Deus nos coloca na Terra, na vida material, justamente para isso. Para que nós tenhamos a oportunidade de aprender, a oportunidade de crescer. E a partir desse momento em que nós temos a oportunidade da reencarnação, nós somos colocados aqui no planeta Terra para nos livrarmos das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Quando nós fomos criados, quando Deus nos criou, simples e sem conhecimentos, nós não tínhamos condições de entender o que é que nós deveríamos fazer e o porquê de ter de agir daquela forma. Nós não entendíamos. Então foi necessário reencarnação após reencarnação para nós aprendermos como que nós deveríamos nos comportar. E Jesus esteve entre nós justamente por esse motivo. Ele esteve entre nós para nos ensinar o que é que nós deveríamos fazer, o caminho que nós deveríamos percorrer para conseguirmos nos aproximar de Deus e, consequentemente, da felicidade. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o maior de todos os mandamentos, ele nos disse que o maior de todos era o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus nos ensina que o amor é fundamental. A lei do amor é a lei maior que rege todo o universo. Então nós temos que aprender a amar. Mas quando nós fomos criados simples e sem conhecimento nas nossas primeiras reencarnações, nós não tínhamos conhecimento disso. É necessário reencarnação após reencarnação para nós irmos evoluindo, e nesse processo evolutivo a gente vai adquirindo qualidades. Os nossos defeitos a gente vai eliminando. É uma luta difícil, é uma luta árdua, mas nós temos condições de fazer isso. Se nós soubermos que Deus nos criou para a felicidade, a gente pode ter certeza absoluta que um dia nós vamos ser felizes. Só depende de nós. Pode ser alguma coisa bem mais rápida e pode demorar séculos, milênios. Depende de nós, do nosso esforço. O nosso esforço em persistir naquele caminho que Jesus procurou nos ensinar. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então nós temos de seguir aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. E o ensinamento maior é o ensinamento do amor. E é justamente no nosso planeta Terra, nós estamos reencarnando para isso, para aprender. Então o nosso planeta Terra é uma escola. Mas acontece o seguinte, nesse aprendizado, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar como? Desenvolvendo as nossas qualidades, praticando aquelas qualidades que nós já entendemos que são necessárias. Todos nós, eu tenho certeza que todos nós já sabemos que nós temos de praticar o perdão. Quem de nós pratica verdadeiramente o perdão? É um aprendizado. E nesse aprendizado, gradativamente, nós vamos nos aperfeiçoando. É uma coisa que vai acontecer. Mas é um aprendizado que depende do nosso trabalho, da nossa firmeza, da nossa determinação. Então, a nossa planeta Terra também é uma oficina, porque é uma oficina de trabalho, onde nós vamos trabalhar sobre as nossas imperfeições para conseguir nos livrarmos delas. Ora, acontece que o nosso planeta também é um hospital, porque é aqui que nós purgamos os nossos erros. É aqui que nós nos livramos das nossas doenças espirituais, que nos impedem de avançar, que dificultam o nosso progresso. Então a gente pode dizer sim, que o nosso planeta Terra é uma escola, uma oficina e um hospital. Acontece que a nossa família também é, porque a família, em ponto menor, é o mesmo que acontece na Terra. Quando nós vamos reencarnar, nós somos colocados numa determinada família, porque é ali que nós vamos aprender a amar. Quando nós somos criancinhas, pequenininhos, a gente depende dos nossos pais para se alimentar, para se vestir, para tudo. A gente começa a aprender a amar aos nossos pais. Depois a gente expande esse amor para os nossos irmãos. Expande o amor para o resto da nossa família. A gente tem de começar a amar também os nossos amigos, depois os nossos vizinhos. Amar as pessoas do nosso país. Amar as pessoas do nosso planeta. A gente vai gradativamente aprendendo. E a origem de tudo está na família. A família é a célula máter da sociedade. É na família que nós vamos fazer o nosso aprendizado, iniciar o nosso aprendizado. Na família nós vamos trabalhar os defeitos que nós ainda temos. E é na família que nós vamos também sofrer. E nós vamos passar por problemas que é para nós nos curarmos das nossas mazelas. Então a gente percebe que a família, verdadeiramente, ela é a nossa oportunidade de crescimento. Muito bem. Uma coisa também que nós devemos saber é que nós somos colocados na família que nós temos de necessidade. Todos nós nascemos num determinado conjunto de pessoas que é a nossa família carnal e que é a mais apropriada para o nosso crescimento espiritual. A gente não pode duvidar disso. Deus quer que assim seja. Deus quer que em cada encarnação nós sejamos colocados naquele lugar que nós temos mais necessidade. E isso por quê? Como que se processa isso? Antes de cada um de nós reencarnar, é feito todo um planejamento espiritual. É necessário que haja esse planejamento espiritual para que nós tenhamos condições de saber o que é que nós devemos fazer na nossa próxima reencarnação. Nesse planejamento que é feito antes da reencarnação, nesse planejamento reencarnatório, os fatos mais marcantes da nossa próxima existência vão ser delineados. É necessário que haja... A coisa não acontece aleatoriamente. Está na época do fulaninho reencarnar. Pega ele e joga para o alto onde ele caiu e ficou. Não é assim. A coisa é feita. Existe uma espiritualidade superior que se incumbe de fazer o planejamento para que a próxima reencarnação renda os melhores frutos possíveis. Isso é uma coisa que é feita. Esse planejamento, ele é feito por uma espiritualidade superior. Pessoas que têm mais conhecimento, têm muito mais cancha para determinar o que é que nós devemos, o que é possível para cada um de nós. É óbvio que todos nós, seres humanos, que habitamos o planeta Terra, não existem dois seres iguais. Todos nós somos diferentes. Cada um tem uma história. Se nós contarmos só a presente
existência, a presente vida que nós estamos tendo, encarnados agora, todos nós somos diferentes. Se nós computarmos todas as vidas que nós já tivemos passadas, então a diferença é enorme. Então cada ser humano tem uma necessidade. De acordo com a evolução, a espiritualidade sabe, fulano ainda tem esses defeitos, ele tem que ser colocado num determinado lugar onde ele possa combater esses defeitos. Ele já tem essas qualidades, ele tem que ser colocado num lugar onde ele possa aprimorar essas qualidades. E a coisa é feita de uma forma planejada. A gente poderia perguntar, será que nós temos o direito de opinar sobre o lugar onde nós vamos ficar? Nós temos oportunidade de influir no nosso planejamento reencarnatório? Depende. Tudo depende do nosso crescimento, da nossa evolução. A partir do momento que nós somos mais evoluídos, a partir do momento que nós temos mais conhecimentos, nós temos condições, sim, de influir decisivamente no nosso planejamento reencarnatório. Agora, se nós ainda somos um espírito muito incipiente, nós estamos ainda muito na nossa infância espiritual e nós não temos condições de determinar, de assumir essa responsabilidade, então isso é vedado. Nós não podemos pegar agora uma criança de 2 ou de 3 anos e dizer com certeza qual é a profissão que você vai seguir. Você vai casar com quem? Você vai ter quantos filhos? A criança de 2, 3 anos tem a menor condição de decidir isso. Quando nós estamos na nossa infância espiritual, a gente não tem direito de opinar em nada. O planejamento é todo feito na espiritualidade, com os espíritos superiores, e nós vamos apenas obedecer. Mas a partir do momento que nós vamos evoluindo gradativamente, a cada reencarnação, nós damos de início alguns palpites. Mas depois, quando nós conseguimos verdadeiramente o nosso desenvolvimento maior, a coisa muda um pouco de figura. Quando nós conseguimos esse crescimento espiritual, a vivência, a experiência, a maturidade, nós vamos gradativamente determinando também qual é o nosso planejamento que nós temos para a nossa próxima reencarnação. E aí a gente pergunta, eu vou reencarnar. Existe todo um planejamento para os fatos principais. Será que esse planejamento ele vai ser todo cumprido? As informações que nós temos, informações seguras que nós temos da espiritualidade, é que normalmente as pessoas quando desencarnam cumpriram de 10 a 15% do que foi planejado. 10 a 15%. É muito difícil conseguir uma pessoa que tenha atingido 20, 25%. E isso por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Para a existência do livre-arbítrio e a espiritualidade, a coisa que mais respeita é o livre-arbítrio. Muitas vezes, quando a gente está sabendo de determinados acontecimentos que provocaram uma tragédia, a gente pergunta, caramba, por que a espiritualidade não foi lá e não deixou o cara tomar aquela atitude? Por que não usa até de força, mas não deixa? Mas não é assim. Não é assim. Acontece que tem que existir o livre-arbítrio. Tem que existir o livre-arbítrio por quê? É necessário que nós tenhamos o mérito pelas atitudes certas que a gente toma. A gente só evolui quando nós somos responsáveis pelas coisas corretas que nós fazemos, pelas escolhas certas. Se houvesse um planejamento reencarnatório, e a minha função aqui seria apenas seguir aquele planejamento, e mais nada mais além disso, o que iria acontecer? Eu não teria mérito nenhum, não teria responsabilidade nenhuma, eu agi certo, agi por quê? Porque estava planejado, não tem nada a ver com isso. Agi errado, a responsabilidade não é minha, estava planejado. É necessário que haja o respeito ao livre-arbítrio, porque só vale a nosso crescimento, só tem valor se nós agirmos por nossa conta, por nossa responsabilidade. É de fundamental importância que o livre-arbítrio seja respeitado. Então o que ocorre é isso.
é que as mais das vezes nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós ainda somos muito imperfeitos. Um planeta de provas e expiações é um planeta que está apenas no segundo degrau da escala dos mundos que já recebem seres humanos encarnados. Então a gente vai ver que nós somos muito imperfeitos. E como nós somos imperfeitos, quando nós planejamos tudo e nós caímos na carne, a carne não é fácil. As tentações são enormes. Tentações financeiras, sexuais, de mando, de poder. Todas aquelas tendências erradas que nós ainda trazemos, que nós vivemos na matéria, não é culpa nossa. É porque nós ainda não evoluímos, é apenas isso. Fulano não é culpado, ele não evoluiu ainda, mas vai evoluir. Então é necessário que se respeite aquele livre-arbítrio para a pessoa se responsabilizar e ele crescendo gradativamente. A partir daí, nós podemos afirmar que, devido às nossas imperfeições, nós não conseguimos cumprir aquilo que foi planejado. O que acontece quando existe um planejamento, a pessoa reencarna, e reencarnando, ele desfaz o compromisso dele, a espiritualidade fala assim, problema dele, e vai embora? Não. A espiritualidade superior procura ajeitar. Ele tomou aquela atitude que contrariou o que foi planejado, mas o que nós podemos fazer? Existe um caso que é muito conhecido. Um rapaz, ele ia reencarnar e estava planejado que com 25 anos ele ia conhecer uma moça. E com 27 anos, eles iriam se casar. Então eles dois juntos, os dois pertenciam à mesma família espiritual. Eles já se amavam. Foram colocados juntos para que um desse apoio para o outro. Para os dois crescerem juntos. Para se amando, se admirando, tendo prazer em estar juntos, tendo prazer em fazer as coisas juntas, os dois crescerem juntos. Aquilo foi planejado. Mas quando o cara estava com 23 anos, ele conheceu uma moça linda. Já viu, né? Ele achou que estava apaixonado e casou com ela. Aí tudo que estava planejado anteriormente teve de ser modificado. E aí o que a espiritualidade faz? Caramba, com quem que ele casou? Foi com fulano. Já teve com ela em outras vidas? Teve ou não teve? O que nós podemos fazer? Quem poderia ser filho? Uma série de outras coisas, mas tudo é planejado. Tudo é planejado. E se tudo é planejado, uma das coisas que é planejada e que tem um valor extraordinário é o lugar onde nós vamos reencarnar. Porque nesse planejamento reencarnatório, os detalhes principais da nossa existência, eles são planejados. Inclusive o lugar onde nós vamos nascer. A gente vê que pelo livre-arbítrio, tudo no planejamento pode ser modificado pelo nosso livre-arbítrio. Mas o lugar onde a gente vai nascer, não. O lugar onde a gente vai nascer não tem condições. Fulaninho vai reencarnar. Então prepara fulaninho para reencarnar. Pelo planejamento ele vai nascer nessa família. Não tem como modificar. Porque não há opção de usar o livre-arbítrio de chegar na hora em que vai nascer e falar, não, eu quero nascer na outra. Não tem isso. Então sempre nós nascemos naquele lugar onde era necessário para o nosso crescimento. Isso a gente não pode ter a menor dúvida. A partir desse momento que nós temos consciência de que isso ocorre, a gente vai ver que nós temos, sim, a nossa família carnal e a nossa família espiritual. Quando nós vamos reencarnar, e isso é determinado com antecedência, o melhor lugar para o nosso crescimento, de uma certa forma, duas coisas podem acontecer. Ou nós vamos reencarnar num meio em que as pessoas já são conhecidas de vidas anteriores, ou nós vamos reencarnar em outro meio onde nós não conhecemos ninguém. É a primeira vez que a gente reencarna naquele meio. Quando nós reencarnamos junto a pessoas que nós já conhecemos de outras vidas, nós conhecemos. Podem ser pessoas que sejam nossas amigas
e pode ser que nesse meio tenha algum desafeto de vidas passadas. Então são coisas que nós temos de parar e perceber, porque é o que acontece na nossa vida de hoje. Quando nós somos colocados num determinado grupo familiar, em que todos, aqueles grupos da nossa família carnal, faz parte da nossa família espiritual, onde existe afinidade, aí é uma maravilha. Aí cai a sopa no mel, é tudo uma delícia. Nós estamos colocados num determinado grupo, onde nós temos afinidade, nós temos a mesma maneira de pensar, nós gostamos de fazer as coisas juntas, nós temos a mesma escala de valores, nós nos curtimos. A gente tem prazer em estar juntos. Com isso, todos nós nos ajudamos. Uns ajudam os outros, todos crescem. É ótimo quando isso acontece. Nós somos colocados dentro de um determinado grupo, todos conhecidos, todos amigos, a felicidade reina ali. É um caso raro em que a pessoa não tem problema com ninguém de sua família. Às vezes, acontece uma coisa um pouco diferente. Nós somos colocados diante de uma determinada família, mas nessa família existe um ou mais desafetos de vidas anteriores. Quando isso acontece, é porque nós estamos tendo uma oportunidade de reconciliação. Jesus nos falou: reconciliai enquanto estáis a caminho. Se nós temos como aspiração máxima desenvolver o nosso amor universal, porque foi isso que Jesus procurou nos ensinar, é o amor universal. Aqueles exemplos todos que Jesus nos dá, cada um deles vai tocando numa parte do amor. Perdão, companheirismo, solidariedade, renúncia. Tudo isso faz parte do amor. Mas nós temos de amar igualmente a toda a humanidade. E para amar igualmente a toda a humanidade, não é possível. Não é possível que nós tenhamos inimigos de vidas passadas. É necessário, é fundamental que haja a reconciliação. Então Jesus nos aconselha, se nós formos a um templo fazer as nossas orações, e quando chegar perto do templo, a gente perceber que nós temos um inimigo, não entra no templo não, volta, reconcilia com o teu inimigo, para depois sim você ir para o templo e fazer a sua oração. Então é necessário, é de fundamental importância que nós tenhamos condições de conviver com essas pessoas que foram inimigos nossos de vidas passadas, para nós termos a oportunidade da reconciliação. Tudo isso são coisas que são importantes de nós percebermos. Isso, quando nós somos colocados dentro de uma determinada família, onde todos os membros são pessoas que nós já tivemos conhecimentos de vidas passadas. Às vezes, por o nosso crescimento, nós somos colocados dentro de um grupo familiar carnal, em que nós nunca tivemos antes relacionamento nenhum. Quando isso acontece, normalmente também são dois casos. Ou aquele espírito que está reencarnando, ele é menos evoluído que os membros da família, ou então ele é mais evoluído que os membros da família. Então vamos ver o que acontece e por que isso acontece. Normalmente quando um espírito que está mais na infância, que ainda não amadureceu muito, está mais embaixo na escala evolutiva, quando ele é colocado num meio de pessoas mais evoluídas, é uma oportunidade para o crescimento dele. Ele foi colocado ali como uma chance dele aprender, dele conviver, ter experiências, vivências com espíritos mais evoluídos, para ele aprender. Mas para ele conseguir isso, é necessário que ele tenha merecimento. Ele é aquele espírito que ainda está num estágio evolutivo inferior, mas ele já está demonstrando vontade de crescer, vontade de aprender, vontade de praticar o bem, vontade de amar. Mas ele ainda não sabe, ainda não aprendeu. Mas ele já tem motivos para isso, ele já mostrou que ele tem merecimento. Aí sim ele é colocado naquele meio, como uma oportunidade dele crescer, dele se aprimorar e dele conseguir o seu crescimento espiritual. Isso é uma coisa que acontece. Quando ocorre isso,
a gente tem de reconhecer também o seguinte, que a família onde ele vai nascer, essa família é consultada antes. Não é assim aleatório, aquele espírito inferior está precisando e merece uma oportunidade, então vamos jogar ele naquela família. Não é assim. A família na qual ele vai ser inserido, essa família é consultada. É consultada como? Nós sabemos como. A gente sabe que nós temos o nosso corpo físico, mas que o fundamental, o principal é o nosso espírito. Espírito e corpo físico são coisas diferentes. Não existe condições do nosso espírito comandar, o nosso espírito ficar junto com o nosso corpo físico. É necessário um corpo intermediário, que a doutrina espírita chama de perispírito. É através do perispírito que o espírito se manifesta. Quem pensa é o espírito. Quem sente é o espírito. Então o espírito que é o fundamental. Ora, quando nós dormimos, o nosso corpo físico está cansado do trabalho diário. Mesmo que a gente não tenha trabalhado, mas o simples fato da existência na vida material, andar para lá, andar para cá, chega de noite a gente está cansado, a gente precisa de dormir. A gente precisa de dormir, é o nosso corpo físico que precisa de dormir. O nosso espírito não precisa. Então existe aquilo que a gente chama de desligamento parcial pelo sono. O corpo está deitado, está dormindo, e o espírito se desliga, fica ligado pelo perispírito, pelo cordão fluídico, ao corpo físico. E o espírito vai fazer as coisas que ele tem necessidade, vai normalmente se reunir com espiritualidade com quem ele tem afinidade. Normalmente é isso que acontece. E é nesse momento que as pessoas daquela família são consultadas. Você aceita receber fulano no meio de vocês que ele está precisando? Ora, como esse grupo é um grupo mais evoluído, normalmente eles aceitam. Normalmente eles falam assim, tranquilo. Né? Eles são evoluídos, eles sabem que tem de praticar o bem e eles aceitam. E assim a gente entende como que funciona um espírito que muitas vezes é um espírito bem inferior, mas ele está colocado no meio de pessoas boas. Mas às vezes acontece justamente o contrário. É um espírito muito evoluído que é colocado num lugar, numa família, onde só tem pessoas de difícil convivência, espíritos mais embrutecidos. Como é que um cara tão bom foi nascer naquele meio? Normalmente foi ele que pediu. Normalmente ele pediu. A missão dele é justamente ajudar aquele grupo que ainda está atrasado, ajudar aquele grupo a evoluir. Normalmente é isso que acontece. Ele pediu para fazer aquilo, ele pediu para ter aquela missão, para ele também crescer, porque a partir do momento que ele consiga sucesso na sua missão, que ele consiga fazer com que aquele grupo desperte para as verdades espirituais, ele está tendo seu mérito pelo trabalho que ele realizou. Mas normalmente quando isso acontece é quando ele sente um certo sentimento de culpa com relação àquele grupo. O que a gente vê muito, inclusive em romances espíritas, é o seguinte: em muitas vidas anteriores, em muitas vidas passadas, ele, aquele espírito evoluído, junto com os demais com quem ele vai se reunir, eles eram bem atrasados, praticavam maldade, tinham prazer em praticar o mal, não tinha responsabilidade nenhuma com a vida, não respeitavam ninguém. Ele fazia parte desse grupo. Então os grupos juntos se influenciavam para praticar atos que eram contra as leis divinas. Mas ele fazia aquilo porque ele não tinha adiantamento. Mas posteriormente, reencarnação após reencarnação, ele despertou. Ele viu que ele estava errado, que assim ele não ia conseguir ser feliz nunca. E gradativamente, reencarnação após reencarnação, ele foi se modificando, ele foi se aprimorando. Quando ele chega num lugar que ele está bem melhor, ele olha para trás e fala, caramba, aquele grupo todinho está naquela situação, e eu também sou culpado. Porque quando eu estive ali no meio deles, eles me influenciaram para o mal. Mas eu também influenciei eles para o mal. Aí ele se sente culpado e ele pede como missão a oportunidade de reencarnar naquele meio, tentando ajudar a levantar todos eles. Quando nós percebemos a verdade da vida espiritual, quando nós percebemos a verdade da família, desse nome família, a gente tem que saber. Todos nós temos a nossa família carnal, mas todos nós também temos a nossa família espiritual. Cada reencarnação essa oportunidade. Isso é de fundamental importância.
Agora, se por um acaso acontecer de nós termos alguns desafetos na nossa família, gente, é a oportunidade que Deus está nos dando para a gente fazer a reconciliação. Vamos pensar bastante nisso, porque a finalidade maior do nosso estudo de hoje foi justamente para essa parte, para nós percebermos que existe a possibilidade de, da nossa família atual existir alguns desafetos do passado. Vamos lutar para a gente conseguir superar isso. Faz parte da nossa evolução. Quando a gente vê a constituição de uma família, nós vemos muito situação em que o filho não parece nada com o pai. E muitas vezes o filho parece com o pai. Mas essa parecença é uma parecença apenas física. Você olha pai e filho, como é que diz o ditado, né? Cara de um, focinho de outro. Exatamente igual. E, no entanto, pessoas totalmente diferentes. Não são da mesma família espiritual. E às vezes é o contrário. Pai e filho não se parecem absolutamente nada fisicamente, mas as atitudes, a moralidade, o amor, o carinho, é exatamente o mesmo. Eles pertencem à mesma família espiritual. A gente vê também determinados casos em que, nesses problemas de relacionamento, às vezes a gente vê, na minha família, eu tenho um irmão que eu gosto dele. Gosto dele, a gente não tem inimizade nenhuma. Mas eu gosto dele. Mas tem um amigo, vizinho, filho de pai e mãe diferente, que eu adoro, eu tenho afinidade, eu gosto. A gente gosta de fazer as coisas juntas. Aquele pessoa que não é filho do meu pai e da minha mãe, é da minha família espiritual. E o meu irmão, filho do mesmo pai e da minha mãe, não é da mesma família espiritual. Então são coisas que nós temos de parar, pensar, raciocinar, para nós entendermos como que está ocorrendo na nossa vida atual. Porque isso é a nossa missão de agora. É procurar, cada vez mais, entrar em contato de amor, de solidariedade, de companheirismo, de perdão com as pessoas que nos cercam. Jesus procurou nos ensinar o amor universal. E é isso que nós devemos procurar fazer. A nossa família é um lugar de muitas lutas, lutas contra as nossas imperfeições. A luta é contra as nossas imperfeições. Procurando fazer isso, nós estamos seguindo os conselhos de Jesus. Seguindo os conselhos de Jesus, nós estamos nos aproximando de Deus. E nos aproximando de Deus, nós estamos cuidando da nossa felicidade. É essa mensagem que nós procuramos passar na nossa reunião de hoje. Que Jesus nos abençoe.